Então, olha só, peça brilhantemente dissecada, como vocês já viram pelos nossos anatomistas aqui do ITC, com a minha participação ao longo de um tempo, essa peça já está aqui, já tem um tempo, a gente trabalhou muito nela. E aqui eu estou rebatendo pele, tecido subcutâneo, várias estruturas aqui já foram demonstradas pelos professores anteriormente, mas eu queria mostrar para vocês aqui aquela primeira estrutura do pescoço que é fundamental que a gente conheça, tá? E aí quando nós chegarmos no módulo de acessos cirúrgicos ao esqueleto da face, a gente vai mostrar isso aqui tudo para vocês novamente, mas esse conhecimento aqui é importantíssimo, tá? Então, qualquer acesso cirúrgico nessa região, eu vou passar pele subcutânea e vou atingir aqui, ó, um músculo importante para a gente, que é o músculo platisma. É um músculo da expressão facial, pessoal. Logo, ele é inervado pelo nervo facial. Embora a maioria das pessoas não saibam, ele protege uma estrutura anatômica importante aqui e permite e diminui a pressão sobre ela, que é a veia jugular externa. Olha aqui, ó. Eu tenho o músculo esternocleidomastoide cruzando o pescoço aqui, ó. É um dos principais músculos que protegem as estruturas nobres do pescoço. Então, rebati aqui, platisma. Quando ele contrai, ele puxa a pele anterior e lateral do pescoço aqui. Lembrando que ele não está só no pescoço, tá? Ele tem a origem mais inferior aqui, desde o peitoral, desde o deltoide, até a face aqui, onde as suas fibras finais, terminais, vão se misturar com os músculos aqui ao redor da boca. Mas eu rebati ele aqui, ó, porque na hora que ele faz um movimento aqui e puxa o pescoço anterolateralmente, ele alivia a pressão e favorece o retorno venoso de quem? Da veia jugular externa. Por que eu sei que ela é externa? Porque ela está externamente, ela está superficial em relação ao músculo esternocleidomastoide. Principal músculo do pescoço em relação à proteção das estruturas nobres, tá? E ele tem esse nome porque ele vai desde o manúbrio do externo e do terço anterior da clavícula até o processo mastoide, então chama esternocleidomastoide. Ele cruza anteriormente aqui o pescoço. Então, o platisma ajudando aqui, ó, a aliviar o retorno venoso em relação à veia jugular externa. Agora, se eu rebato o esternocleidomastoide, aí sim eu vou atingir as principais estruturas anatômicas do ponto de vista vascular do pescoço, tá? E nós temos visto uma série de complicações, inclusive, nessa região, e é por isso que é importantíssimo a gente respeitar a anatomia, a gente conhecer a anatomia para que coloque prudência em relação àquilo que a gente está fazendo, tá? Então, rebati, e aí eu vou identificar algumas estruturas anatômicas importantíssimas aqui, que estão protegidas pelo meu esternocleidomastoide. Aqui eu tenho a veia jugular interna. Por que ela é interna? Porque ela está profunda, ela está internamente em relação a quem? Ao meu esternocleidomastoide. Externa está externamente, superficial. Rebati, eu tenho a interna, profunda em relação a esse importantíssimo músculo do pescoço, tá? E olha que interessante, aqui eu vou atingir a tão famosa bainha carotídea que vocês conhecem. E o que passa dentro dessa bainha carotídea? Veia jugular interna, concordam? Rebati aqui, olha a artéria carótida comum aqui, ó. Por que eu sei que é comum? Porque ela está num tronco único. Na hora que ela vai ascendendo aqui, ó, na região do pescoço, e emitindo os seus dois ramos aqui, através da artéria carótida externa e interna, eu tenho a bifurcação, e aí ela passa não ser chamada mais de artéria carótida comum, que é um tronco único, e passa a ser chamada de artéria carótida externa e interna, ok? E ainda eu tenho uma outra estrutura importantíssima que atravessa aqui, que é o nervo
vago, 10º par craniano. Vamos achar ele aqui. Já eu acho ele aqui. Ele passa aqui dentro, aqui ó, ele está aderido aqui. Olha o nervo vago aqui, que lindo, ó. 10º par craniano, na sua trajetória descendente. Então eu tenho veia jugular interna, nervo vago, 10º par craniano e artéria carótida comum aqui. E aí a gente precisa entender algumas coisas importantes aqui, não só para nós da odontologia, mas também para os colegas da medicina, em relação a estruturas importantes que estão localizadas na região da bifurcação da carótida aqui. Nessa região nós temos baroreceptores, baro vem de pressão, então eles conseguem perceber alterações de pressão, até para aumentar a nossa frequência cardíaca, para diminuir, né, o vaso sanguíneo, para aumentar a pressão. Então, essa alteração de pressão, essas estruturas que têm a capacidade de entender, às vezes, que a pressão está alta ou que a pressão está elevada, levam a informação ao sistema nervoso central através do nervo glossofaríngeo. 9º par craniano, pergunta de prova de residência, pode anotar isso aí, tá? Qual par craniano é responsável por levar a informação ou informações dos baroreceptores e também dos quimiorreceptores também presentes nessa região, que vão levar informações acerca dos níveis de oxigênio e CO2 no sangue, também pelo nervo glossofaríngeo, 9º par craniano, tá? E aqui, ó, o que a gente precisa saber, e é importante a gente diferenciar, considerando essa estrutura nobre aqui, que é a artéria carótida, tá? Muitas vezes em procedimentos cirúrgicos, né, ou às vezes que envolvem região de artéria maxilar, você pode ter sangramentos mais importantes na face ou nos ramos terminais da carótida externa, que a gente precisa fazer a ligadura da artéria carótida externa no pescoço. Então, eu tenho um sangramento profuso de algum dos ramos aqui da carótida externa e eu preciso muitas vezes ligar aqui embaixo. E aí o cirurgião faz o quê? Vem na borda anterior do esternocleidomastoide, que é a nossa principal referência do pescoço, certo? Faz uma incisão, disseca aqui para identificar. Mas como que eu vou saber qual que é a carótida interna e externa? Se vocês olharem no livro, o livro vai falar para vocês o seguinte: a externa é mais medial, a interna é mais lateral. Mas a gente tem que lembrar que na anatomia existem variações anatômicas. E a única forma, ou a melhor forma da gente identificar a artéria carótida externa é dissecando e vendo se ela realmente emite ramos no pescoço. A artéria carótida interna, ela ascende no pescoço sem emitir ramo nenhum. Ela vai penetrar no crânio, vai participar lá da formação do polígono de Willis, a artéria cerebral média anterior, enfim, mas ela não emite ramo no pescoço. Pega aqui para mim para vocês verem, ó. Aqui eu tenho uma ascendendo no pescoço e não está emitindo ramo. Agora olha essa mais anterior aqui, ó. Ela está emitindo vários ramos aqui, ó. Então, na hora que eu identifiquei a emissão de ramos no pescoço, aí eu tenho certeza que eu estou falando da artéria carótida externa. Beleza? E aí, a gente vai identificar alguns ramos importantes dela aqui, ó. O primeiro ramo anterior dela aqui é a artéria tireoide superior. Olha que bonitinho aqui, ó. A jugular está na frente, vou rebater ela aqui, mas o primeiro ramo anterior é a artéria tireoide superior. Ela emite esse ramo anterior para irrigar a porção superior da glândula tireoide. Lembrando que ainda existe a artéria tireoide inferior, que muitas vezes acaba sendo ramo aqui direto da subclávia, tá? Então é importante a gente saber isso aqui. E o outro ramo anterior, um pouco mais acima, é a artéria lingual. O segundo ramo anterior. A artéria tireoide é superior e aqui a gente tem a artéria lingual. Olha que interessante aqui, ó.
Vê se vocês conseguem pegar para mim aqui. Conseguem perceber que esse tronco, eu tenho a facial, que é o terceiro, a terceira ramificação anterior, e eu tenho a lingual aqui, mas elas estão vindo de um mesmo tronco. Então aqui eu tenho um tronco que chama tronco linguofacial. Elas poderiam estar saindo de maneira independente, deixa eu pôr minha mão aqui, como tireoide superior, lingual e facial, cada uma se originando da carótida, mas essas aqui estão originando de um mesmo tronco. Então eu tenho um tronco linguofacial. Às vezes eu posso ter as três no mesmo tronco. Aí eu tenho o tronco tireolinguofacial. Legal, né? Então aqui eu tenho a artéria lingual e na hora que eu vou subindo aqui, ó, eu consigo ver a artéria facial. E reparem, olha o tanto que ela é tortuosa mesmo, tá? Ela é muito tortuosa aqui, parte dela irriga a glândula submandibular, já muito bem mostrado pela professora Hortência. E olha o tanto que ela é tortuosa aqui, ó, na região submandibular. Então aqui a gente tem o que a gente chama de divisão cervical da artéria facial. Por quê? Porque são os ramos que ela emite na região do pescoço. Ela até continua anteriormente aqui, ó, através da artéria submental ou submental. Só que na hora que ela faz essa curvatura, passa aqui naquela depressão que eu mostrei para vocês, anteriormente em relação ao masseter, ela começa a ascender na face, aí ela passa a ser chamada como artéria facial, divisão facial. Porque existe a artéria facial, divisão cervical. Então não confundam isso. A artéria facial, ela também está no pescoço através da divisão facial, ok? E aqui, muito bem mostrado pelos outros professores, ela emite seus principais ramos, labial inferior, labial superior, vem ascendendo na face, aquela importante relação com o corpo adiposo da bochecha, até ela passar lateralmente ao nariz aqui, nasal lateral, e chegar lá em cima como artéria angular, onde a professora Micena mostrou as suas correlações também com artérias que são ramos terminais da artéria carótida interna. Então, nessa região, a gente acaba tendo aqui anastomoses importantes entre artérias da carótida externa e carótida interna na face. Então, vamos voltar para o pescoço aqui rapidinho. Olha que interessante aqui, ó, o nervo acessório, 11º par craniano. O nervo acessório, olha só, por que eu sei que é ele? Porque ele vem aqui margeando a porção profunda do esternocleidomastoide, ó. Aqui eu estou na vista externa, rebati aqui, estou vendo o nervo acessório entrando aqui, ó. Então ele perfura o esternocleidomastoide, passa pela porção dele aqui, até ir lá atrás para inervar um dos músculos importantíssimos que a gente tem na região dorsal, que é o músculo trapézio. Olha o tanto que se a gente avaliar aqui, ó, se eu colocar a pele, rebater a pele, esternocleidomastoide, e aqui a gente tem o nervo acessório passando superficialmente também em relação ao esternocleidomastoide. Então, traumas nessa região podem lesar o nervo acessório e o paciente pode perder o quê? A capacidade de elevar o ombro, fazer isso aqui, ó. Então, eu vou dar, inclusive, uma monitoria, uma mentoria para a galera do CG Play sobre a avaliação clínica dos pares cranianos, e quando a gente chegar no 11º, que é o acessório, uma das formas de você identificar a lesão nele é avaliando a capacidade do paciente elevar o ombro, o que a gente chama de síndrome do ombro caído. O paciente fica assim, ó, porque o trapézio perdeu a sua porção em relação à inervação e ele perde essa capacidade de elevar o ombro. Então, muitas vezes, o teste diagnóstico é você posicionar a sua mão no ombro do paciente e falar assim, eleva o ombro. Ele não tem essa força. Teste clínico, lesão de nervo acessório. Como que eu sei? Porque eu sei o trajeto do nervo. Então, só identificando a região do pescoço aqui na região posterior e a queda do ombro, eu já posso imaginar o quê? Lesão do nervo acessório. Anatomia. Não tem segredo, né? Então, pessoal,
Legal aqui, deixa eu ver o que mais que eu posso mostrar para vocês. Olha a traqueia aqui, que interessante. Então, todas as vezes que nós da bucomaxilo e outros colegas da medicina fazem procedimentos com anestesia geral, ou faz a intubação orotraqueal, o tubo vem aqui na cavidade bucal e chega até aqui na região da traqueia. O paciente vai ser anestesiado, então existe ali uma máquina fazendo a respiração por ele, certo? Ou o paciente pode passar por uma intubação que a gente chama de nasotraqueal. Vem na cavidade nasal, mas desce a mesma região aqui da traqueia. E aí a gente vai conversar com vocês muito em relação a trauma de face. Se o paciente ele tem, por exemplo, eu preciso ocluir a mandíbula dele para fixar uma fratura de mandíbula ou de outra região, aqui que seja importante o bloqueio maxilomandibular, eu já tenho a contraindicação de fazer a orotraqueal. Primeira escolha, nasotraqueal. Mas e se esse paciente tiver fratura de nariz, fratura de etimoide? Às vezes o anestesista vai passar o tubo aqui, o tubo vai lá na fossa anterior do crânio. Por quê? Porque tem fratura aqui nessa região. E aí a gente vai conversar sobre as possibilidades. Ou faz uma traqueostomia, lembrando que a traqueostomia não é um procedimento de emergência, é um procedimento eletivo. Tem a cricotireoidostomia, que é uma outra coisa para garantir a via aérea em relação à urgência. Mas aí pode ser feita uma traqueostomia para que o paciente receba a ventilação através de uma abertura criada aqui na traqueia, e aí a gente deixa a cabeça 100% livre. Ou a gente pode fazer um procedimento que é uma variação de técnica da intubação orotraqueal, que é a intubação submentual. Passa o tubo pela cavidade bucal, intuba o paciente, depois a gente faz um pequeno acesso cirúrgico na região submentual. Pega aqui para mim, por favor. Eu vou passar aqui, lembrando que a Hortência mostrou, eu tenho ventre anterior do digástrico de um lado e do outro. Eu vou passar entre os dois, vou atingir ali o músculo miloióide, que é aquele músculo que forma o soalho da cavidade bucal. Depois eu vou desconectar meu tubo aqui do aparelho, vou puxar ele para cá, e aí eu vou ter o tubo saindo pelo pescoço, mas indo pela cavidade bucal, a traqueia. Então é uma variação de técnica. Então, como o tubo passa pelo lado de dentro da mandíbula, eu vou conseguir ocluir o paciente. Então isso é a intubação submentual. A gente vai mostrar para vocês no módulo de trauma específico, tá? Só mais algumas estruturas anatômicas importantes aqui. Posteriormente eu tenho o esôfago, está um pouquinho colabado aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Então essa é uma dúvida que as pessoas têm. Ah, o esôfago é anterior? Não, a traqueia é anterior em relação ao esôfago. Olha ele aqui, ó. Consegue pegar aqui? Um pouco colabado. Então, quando o anestesista vai fazer intubação naso-orotraqueal, ele coloca aquele dispositivo para identificar a região mais posterior e garantir que o tubo vai descer a traqueia e não o esôfago. Se ele descer o esôfago, está jogando ar para onde? Para o estômago do paciente, não para o pulmão. Parece básico, mas é anatomia. Então, na hora que ele olha para dentro da cavidade bucal e faz a intubação, o tubo tem que ir para frente. Por quê? Porque a minha traqueia está para frente. Ela é anterior em relação ao meu esôfago. Então, mostrei para vocês aqui ventre anterior do digástrico. Olha que bonito o tendão do digástrico aqui, ó. É um músculo muito importante, inclusive, no movimento de abertura inicial da boca. Ele faz como se fosse aquela polia aqui, ó. Por quê? Porque ele está lá na frente, na fossa digástrica, muito bem observado pela professora Hortência. Ele passa aqui na região posterior, através de uma polia, que é o tendão. Isso aqui existe exatamente para que ele possa deslizar. Anatomia incrível. E vai lá no mastoide. Então, na hora que isso aqui contrai, o mastoide está fixo, a mandíbula começa a abrir aqui, ó. Mastoide está fixo, porção anterior contrai, traz a mandíbula para baixo, para trás, tá? E olha que interessante, a gente até postou isso na Maxillofacial Tips essa semana, o digástrico acaba também protegendo estruturas anatômicas importantes, estruturas vasculares que estão posteriores em relação a ela aqui,
tá? A ele aqui. Lá em cima a gente consegue ver outros nervos. Aqui a gente tem, ó, só para a gente terminar também, algumas tributárias da veia, das veias que drenam a glândula tireoide, desembocando aqui na veia jugular interna. Então, são essas as principais estruturas anatômicas que nós temos que ter conhecimento no pescoço. Existem sim estruturas nervosas, estruturas vasculares que são muito, muito, muito importantes, e é por isso que esse conhecimento, como eu disse, nos dá a liberdade de voar com segurança, né? Só através da anatomia que a gente vai conseguir isso.